A paz de Deus com todos, sejam bem-vindos ao canal Aconselhamento Cristão. Me chamo Silvana Machado, estamos aqui hoje para mais um vídeo, para mais um dia aqui com vocês, dizendo que Deus é bom na nossa vida, não é verdade? Então, se você aí que chegou nesse vídeo, eu peço a você, por gentileza, que se inscreva no canal. Se você gostar, você compartilha, deixa o seu joinha e comente, tá bom? Deus abençoe a todos quanto estão nesse canal e aqueles que estão surgindo também. E vou orar por vocês, tá bom? Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre 5 maneiras, 5 formas que nós temos, para saber se é a voz de Deus que está falando conosco. Porque tem hora que a gente precisa de saber, se Deus está falando conosco, precisamos de uma resposta, ou estamos assim meio que achando que Deus não está conosco. Então o Senhor tem as maneiras de falar conosco para nós sentirmos que Ele está bem pertinho de nós. A primeira forma, que Deus tem de falar conosco é ouvindo a voz dele, audível mesmo. Quando a gente ouve a voz de Deus, mas como assim? Tem hora que a gente está ou dormindo, ou estamos assim meio, pensativo, alguma coisa, e de repente vem uma voz na nossa mente e a gente fica até meio assim, a gente escuta alguém nos chamando ou falando alguma coisa, faz isso, ou sai desse lugar, vai para outro. Eu mesmo, como exemplo, várias vezes, muitas vezes até, chegava a estar dormindo, ou até mesmo quase dormindo, ouvia a minha voz, me chamando, ouvia a voz de Deus me chamando, Silvana, levava até um susto, já levantava para orar. Por quê? Porque é Deus, Deus me chamando para orar. E a gente tem que entender que Deus faz isso, porque quando Ana entregou Samuel lá, que ele foi morar lá junto com Eli, ele também, ele ouviu a voz de Deus chamando ele, Samuel, por 3 vezes, e ele não entendia. Chegava até no profeta e perguntava: você me chamou? O Senhor me chamou? Ele falava: não, volta a deitar. Até que na última vez ele entendeu que era a voz de Deus que estava chamando o Samuel, Então a gente entende que é a voz de Deus, por quê? Porque chama o nosso nome, ou porque coloca alguma coisa assim na nossa mente, audível mesmo, Tipo, vai em tal lugar, visita tal pessoa. Deus fala conosco. A segunda forma que Deus tem para falar conosco é através da palavra de Deus, Quando a gente pega para ler a Bíblia, então a gente, conforme a nossa necessidade, a nossa oração, nós oramos a Deus, abrimos a Bíblia, e aonde a gente abre, geralmente é onde Deus quer falar conosco, através da sua palavra revelada naquele momento ali para a gente. Quantas vezes também o Senhor fez isso comigo, e faz até no dia de hoje. Às vezes eu estou passando algum problema, não sei como agir, ora a Deus, abra a Bíblia, de repente vem aqui aquela palavra, ou se não, vem na mente a palavra, ou o salmo, alguma coisa de Deus, Deus mostra, e alguma coisa assim direcionada à palavra, que depois é só a gente procurar. Então Deus fala sim, Ele, inclusive, próprio Jesus Cristo usava muito trechos das palavras para falar, não é verdade? E usava por parábolas também. Então, se a gente buscar Deus e começar a ler a palavra de Deus, a própria leitura, você vai lendo e Deus vai te dando um entendimento para você. Isso é automático. Quantas das vezes a gente está sem
sem saber o que fazer, sem ter uma direção, e a gente ora e pega a Bíblia e começa a ler, a gente sente aquela paz. Por quê? Porque a gente sabe que o Senhor está ali naquele momento. A terceira maneira, a terceira forma, é quando a gente ouve a voz de Deus na nossa mente, né? Deus fala na nossa mente. O que a gente está pensando, alguma coisa, Deus inspira a gente, Deus inspira muitas pessoas, né? E faz uma inspiração para você criar alguma coisa, para você fazer alguma coisa que você não estava nem esperando, ninguém te ensinou. Então, e aí o que acontece? O Senhor, Ele coloca as coisas na mente, sim, da gente. Colocou na minha mente para me informar, fazer os meus produtos, e colocou também na mente de um irmão que eu conheci em Taquarituba, interior de São Paulo. Ele contou que ele é mestre de obra e ele fez uma casa. Antes dele construir a casa, ele falou para a irmã ver junto à prefeitura o terreno, se ele tinha declives, né? E acabou que a irmã falou que estava tudo certo na prefeitura, ele construiu a casa e a casa veio a afundar. E aí ele perdeu toda a credibilidade na cidade e nas cidades vizinhas, ficou sem serviço, precisou indenizar a perca da irmã. Enfim, foi uma tribulação e uma prova muito grande que esse irmão passou. E nessa prova ele não sabia mais o que fazer, estava passando necessidade. Aí uma noite ele começou a orar a Deus e Deus mandou um anjo aparecer na vida dele em sonho. Foi 7 dias o anjo aparecendo, gente, na vida dele. 7 dias, todos os dias no mesmo horário, o anjo aparecia em sonho e falava para ele como que ele deveria fazer os violinos. E a madeira que ele tinha que comprar, que a madeira, e para afinar tinha que ficar, eu nunca vou esquecer, porque ele falou assim que tinha que ser como a asa da barata, para poder sair o som perfeito, um som bem leve, né? Tem que ser bem fininho, né? Para poder ter o som. E foi ensinando ele como é que ele fazia, as fórmulas que ele fazia. Foi ensinando 7 dias. Conclusão, do jeito que Deus foi ensinando ele foi fazendo. Comprou os materiais, tudo que o anjo pediu para ele comprar, ele comprou, foi fazendo. E hoje o irmão tem fábrica de violino e exporta para fora. Então, não tem como negar, aleluia, que a voz de Deus, né, ela vem sim na nossa mente, e que aquele que acredita em Deus, Deus faz coisas inimagináveis, né, na vida da pessoa. E também tem, né, essa parte que eu falei aí de Samuel, porque Samuel ouviu também quando Deus chamou ele 3 vezes. A quarta maneira de Deus falar conosco é através das profecias, né? Porque também Deus usa os profetas para falar conosco. Tem muita gente que Deus usa, e às vezes Deus usa de pessoas que nem são profetas. Às vezes Deus toma alguém também, e a gente está numa necessidade ou numa preocupação, pega a boca de alguém e fala alguma coisa justamente naquilo que a gente está precisando. Assim como Deus usou também até da própria boca da jumenta para falar com Balaão. Então, ele fala através das profecias. Muitos falam que a profecia foi até João, já falei isso para vocês. Até João foi o profeta da antiga aliança. E na nova aliança tem lá, nos dons, né? Na parte dos dons que está lá em Coríntios, e lá tem o dom da profecia superior ao dom das línguas. Então, como que não existe dom da profecia? E não existe profeta, porque todo aquele que tem o dom da profecia, ele é um profeta. Não tem como. Ele é um profeta. Então, existe profeta sim, existe pessoas que Deus usa, fala e cumpre na hora. Cumpre na hora. Isso eu tenho por mim mesmo.
por mim mesmo, por mim, por outras pessoas também que Deus já usou e que já cumpriu palavras na minha vida, e muitas das vezes usando a minha própria boca mesmo, o Senhor já tem feito para cumprir na minha própria vida. Então Deus usa sim com o dom da profecia. Por isso que eu falei para vocês já em outro vídeo, profetiza para você mesmo que você vai vencer, porque o Senhor faz com que as coisas que não existem, elas passam a existir. Por isso está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e das coisas que se esperam. Porque a gente não vê, mas a gente espera. Mas se a gente começar a profetizar que aquilo vai acontecer na nossa vida, acontece pela fé. Outra coisa também, quinta coisa, né? A palavra de Deus, quando a gente vai na igreja, vai no culto, né? Lá o Senhor fala também e a gente sente que é conosco. Por que a gente sabe que é conosco? Porque a gente sente o nosso coração arder. Quando Deus fala na igreja, a gente sente o nosso coração arder. Por que o nosso coração arde? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos visita. Quando a palavra é conosco, o Espírito Santo de Deus nos visita, a gente sente arder o nosso coração, sente a visitação de Deus. Por isso é que nós esperamos nas promessas de Deus. Por isso que quando a gente vai na igreja, Deus fala, nós esperamos assim como Deus usa dos irmãos como profeta, assim como Deus usava já antigamente, quando Deus usava dos profetas messiânicos antes do Messias, e falava que ia ver que Deus ia mandar o Messias, o seu filho. Então, é da mesma maneira, hoje nós vamos na igreja, Deus usa, dos irmãos e aquela palavra, porque a igreja está lotada mesmo. A igreja está lotada, Deus não precisa ficar falando nome de ninguém dentro da igreja. Se Deus quiser falar na boca do profeta, na boca do irmão, Deus até fala. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? De Deus tomar o irmão lá na frente, falar o meu nome ou me chamar e pregar para mim. Várias vezes isso aconteceu, principalmente na minha mocidade. Mas como que a gente sabe que Deus está falando com a gente? A gente sabe que Deus está falando com a gente porque o nosso coração arde. Porque a gente sente a presença de Deus, a visitação de Deus. Esse é o sinal, o verdadeiro sinal que Deus está falando conosco. Então, vocês não ficam atrás desse povo que fica falando que Deus não está, que Deus não faz isso, que Deus não faz aquilo. Por quê? Porque são pessoas que já não acreditam em mais nada. E aquele que duvida é como a onda do mar. Então, deixa esse povo para lá que não acredita, acredita você. Porque o céu não é para todos mesmo. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Escolhidos é aquele que realmente escolhe servir a Deus e acredita no sobrenatural, acredita naquilo que as pessoas não veem, mas que você vê e que você sente. Tá certo assim? Então, essas são as maneiras, tem muito mais maneiras, mas essas 5 maneiras que você sabe, se você estiver buscando uma confirmação, se Deus está na sua vida, se Deus fala contigo, então essas 5 maneiras, você já sabe que Deus está na sua vida. Se você tiver uma dessas, você já sabe que Deus está contigo. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.